Na Band FM, quem ama não esquece. Nem sempre a nossa vida é como nas novelas ou nos filmes. Nem sempre tudo sai como a gente planeja, né? Mas o importante é não se deixar bater a cada queda. Às vezes temos que deixar os sonhos de princesa que a gente tem de lado, né? E vestir a armadura. A armadura de uma guerreira forte, que encara o mundo mesmo sem saber ao certo da força que realmente tem. A história que eu vou contar hoje no Quem Ama Não Esquece é um exemplo de superação, de lutas, de conquistas e um exemplo de como você pode, sim, apesar de tudo, encontrar o amor. A minha história começa lá atrás, quando eu era uma criança. Para começar, eu tive que lidar com a rejeição da minha mãe. Dói. Dói demais dizer isso. Mas a minha mãe nunca me quis. Ela nunca quis deixar de viver a vida dela para construir uma família. Minha mãe preferiu dar os filhos para alguém criar. Ela me abandonou. E eu nunca soube como era ter uma família. Eu nunca tive sequer a sensação de estar segura num lar, porque eu acabei sendo criada por várias pessoas diferentes. Eu ficava um tempo em cada casa e eu sofria demais com essa situação. Imagina para uma criança não ter uma casa, imagina isso, imagina não ter carinho. Imagina o que é para uma criança não ter um colo. Só com 9 anos que as coisas começaram a mudar. Quando eu conheci uma senhora que me ajudou muito. Ali eu comecei a entender o que era um lar, o que era amor. Eu comecei a entender o que era ser cuidada. Engraçado que, mesmo tendo sofrido tanto por ter sido abandonada pela minha mãe, eu tinha o sonho de um dia reencontrá-la, sabe? De um dia saber como é que ela era. E o mais importante, o porquê que ela não me quis. Eu só falava nisso. Eu falava tanto que um dia minha família adotiva me fez uma surpresa. Eles encontraram minha mãe biológica e marcaram o encontro para o dia seguinte. Aquilo, nossa, foi como se eu tivesse ganhado na loteria, sabe? Eu comecei a chorar de tanta emoção e naquela noite eu nem consegui dormir direito. No dia seguinte, quando a campainha tocou, eu saí que nem uma doida para abrir a porta e era ela, a minha mãe mesmo, ali na minha frente em carne e osso. Eu dei um abraço bem apertado nela, bem gostoso, sabe? Mas infelizmente nem tudo é como a gente quer, né? Nem tudo é como a gente sonha. E ela não retribuiu muito o meu abraço. Abraçou sim, mas sem vontade, sabe? Aquele abraço meio frouxo. A verdade é que parecia que ela não fazia a menor questão de estar ali. Eu tive até a ilusão de morar com ela por uns tempos, mas foi pura ilusão mesmo. Nada foi como eu pensei. Ela não teve o menor carinho por mim, o menor sentimento de mãe. A verdade é que ela não me fez bem. E eu não quero nem entrar em mais detalhes porque isso até hoje me machuca muito, sabe? Aquilo tudo foi um erro e eu acabei muito arrasada, eu acabei destruída mesmo. Foi aí que eu acabei me envolvendo com uma pessoa. Eu não sei se foi por carência, mas eu me joguei pra valer naquele relacionamento. Foram 6 anos e 2 filhas. Que fizeram tudo aquilo valer a pena, claro. Mas a verdade é que mais uma vez eu percebi que eu estava vivendo uma ilusão. O que eu vivia não era amor, não. Era um relacionamento abusivo mesmo. Ele era agressivo comigo, me ameaçava. Olha, o que eu sofri nesse relacionamento. Eu sofri por longos 6 anos. Aguentei porque eu tinha medo, porque eu tinha esperança de que ele mudasse. Aguentei porque eu queria, desesperadamente. Eu queria ser amada na minha vida. Mas não era. Não adiantava, aquilo não era amor. E eu criei coragem para me separar.
Me separei, mas mais uma vez eu saí ferida. Eu só conseguia pensar, por que ninguém me ama? Era pedir demais isso, será? Com o tempo eu fui adoecendo, fui definhando. Eu cheguei a fazer planos para tirar minha própria vida. Só que foi aí que Deus me mostrou um outro caminho. Eu pedi ajuda, eu pedi socorro, eu pedi uma luz. E Ele me deu muito mais do que isso. Ele me deu um novo motivo para viver, para sorrir. Ele me deu o Fábio. Na época ele trabalhava numa loja perto da minha casa e eu passava sempre por ali. Eu via ele de olho em mim, tentando disfarçar. E nós ficamos nessa troca de olhares até que uma hora eu pensei, quer saber? Eu vou tomar a iniciativa. Anotei meu telefone num pedaço de papel e mandei para ele. Na mesma hora ele me ligou. A gente conversou um pouco e ele foi logo pro tudo ou nada. Olha, Camila, eu queria saber se a gente pode sair um dia desses pra gente se conhecer melhor. A verdade é que eu te olhava lá da loja e eu ficava meio sem jeito de falar. Eu aceito seu convite sim, mas... Olha, já fica sabendo que eu tenho 2 filhas, tá? E eu sou pai, eu sou mãe delas, então eu não posso ficar de bobeira, eu não posso ficar demorando muito, tá bom? Não, tudo bem. Tudo bem, não tem problema nenhum. A gente sai rapidinho só pra gente conversar, é isso que eu quero. Eu quero conversar melhor com você. E quero saber mais também sobre sua vida, sobre tudo. Eu quero te conhecer. E ó, eu sou um cara legal. Você vai gostar de mim? Você vai ver. Ele disse que não se importava com isso, mas eu deixei bem claro desde o começo que eu tinha as minhas meninas e que eu cuidava delas sozinha. Apesar de ter tomado a iniciativa, mandando o bilhete para ele, eu, na verdade, tinha medo. Medo de me machucar de novo, de me estrepar outra vez, né? Só que o Fábio era diferente. Rolou aquele nosso primeiro encontro e eu fiquei toda nervosa, né? Mas acabou sendo maravilhoso, sim. O Fábio foi muito atencioso e foi até romântico, viu? Ele tinha uma energia, sabe? Eu não sei explicar o que ele tinha, mas de cara a gente se deu muito bem, foi muito legal. A partir daquele primeiro encontro, a gente não se desgrudou mais. Ele vinha todos os finais de semana na minha casa, trazia presentinho para as minhas filhas, levava as meninas para passear. Na época, uma tinha 4 e a outra tinha 1 ano. Eu ficava insegura de levar um homem para dentro de casa. Só que ele foi me mostrando, pouco a pouco, como eu poderia confiar nele. Ele era a nossa alegria. Minha e das minhas filhas também. Algumas pessoas até falavam que ele era louco de ficar com uma mulher que já tinha 2 filhas. Mas ele não se importava com isso, não. O que importava era o que a gente sentia, isso sim. E depois de 8 meses, nós fomos morar juntos. Eu nem podia acreditar, mas eu finalmente tinha uma família. Uma família de verdade, hein? Eu tinha um homem que me amava e tudo estava tão maravilhoso, tudo tão perfeito. Fizemos planos de casamento e até de ter um filho nosso. Mas olha, não foi fácil, não. Eu pedi a Deus para abençoar a gente com o filho. Só que nada acontecia. Todo mês era a mesma agonia. Em um período de tempo curto, eu tive 2 abortos. 2. Eu não sabia o motivo daquilo acontecer. Eu me senti incapaz, sabe, de dar aquela felicidade de ser pai pro Fábio. Porque eu já tinha 2 filhas, né? Eu tinha as minhas filhas, mas ele queria muito ter um filho também. Eu acabei perdendo 2 filhos. Eu sofri tanto, gente, tanto. Tanto que eu até pensei em desistir de uma vez por todas, sabe? Eu até falei pro Fábio que eu não queria mais engravidar. Eu te entendo. Te entendo perfeitamente, meu amor. Quem sabe mais lá na frente, olha, sei lá. A gente pode tentar de novo, mas olha, a gente não pode desistir assim, sabe? Nem decidir nada agora, não é a hora. Não, Fábio, eu não quero mais. Eu não quero. A gente já tentou 2 vezes, não deu certo. Olha, eu sei que você também queria muito esse filho, mas... Você me entende? Eu já sofri demais com isso, eu não quero mais, eu não quero. Tá, tudo bem, olha. Eu respeito a sua decisão, meu amor. Eu só falei aquilo porque agora
pode não ser o momento certo pra gente tentar de novo, porque às vezes Deus faz planos que a gente não entende, é só isso. Mas eu concordo com você, viu? Vamos focar no nosso casamento enfim, vamos tentar ser felizes, nós dois. O que você acha? Vamos focar no nosso casamento pra gente preparar tudo. Que delícia ter um homem tão compreensivo do meu lado, me apoiando, me dando forças. Se Deus não queria nos dar a bênção de sermos pais, o que eu poderia fazer, não é? Eu só não queria mais sofrer, era isso. Então deixamos a ideia de ter um filho de lado e focamos no casamento. Organizamos tudo, aluguel de salão, vestido, buffet, e você não vai acreditar. Não vai. Dias antes da cerimônia, a minha menstruação atrasou. É isso mesmo. Eu estava grávida. Eu nem conseguia acreditar naquilo. Bem, quando eu nem estava pensando nisso, acontece, né? O Fábio tinha razão. As coisas acontecem no tempo de Deus. E o nosso planinho de Deus se chamava Mateus, a cara do pai. E a coisa mais linda do mundo. Que momento maravilhoso que a gente estava vivendo, meu Deus do céu. Casados, com uma família completa. Logo eu, que tinha sido abandonada na infância, que demorei tanto para saber o que era uma família, eu estava ali, construindo a minha. Depois de um tempo, eu e o Fábio conseguimos até um tempinho só para nós. A gente viajou para uma cachoeira, só a gente, o que era muito raro, né? Quem tem filho sabe como isso é difícil acontecer. Só que nesse dia a gente conseguiu e fomos passear e foi uma delícia. Só que aconteceu uma coisa muito estranha. Lá foi super legal, foi romântico até. Mas assim que voltamos, eu notei que tinham algumas manchas vermelhas na minha perna. Primeiro eu pensei que fosse só uma alergia de alguma picada. Mas alguns dias depois não tinha melhorado nada. E eu comecei a sentir muita dor. Dor insuportável. Eu comecei a ficar preocupada, né? O que poderia ser aquilo? Uma dor, gente, mas uma dor que eu já estava sentindo, sabe, comprometer as articulações da perna. Eu não conseguia mais andar, imagina. Eu não conseguia colocar o pé no chão. Claro que eu fui para o hospital e o diagnóstico foi reumatismo nas pernas. Dá para acreditar? Eu tive que ouvir que eu ia ficar sem andar por um bom tempo. O meu mundo caiu. Não, caiu não. Meu mundo desabou. Como que fica sem andar? Eu tinha o meu trabalho, meus 3 filhos, eu não tinha condições. Meu Deus, eu me senti inválida naquele momento, inútil. Só ficava em casa, deitada na cama e dependendo do meu marido para tudo. Eu precisava esperar ele chegar em casa do trabalho para me ajudar a comer, a tomar banho, a fazer tudo. Eu virei uma criança e eu atrapalhava até as minhas filhas, porque eu ficava o tempo todo pedindo ajuda para tudo. Chegou uma hora que eu não aguentava mais. Eu não aguentava mais, já eram mais de 30 dias daquele jeito e eu juro, eu pensava até em desistir. Só que aí tinha uma pessoinha lá em casa que me fazia olhar de outro jeito para tudo aquilo. O meu marido. Camila, calma, meu Deus do céu. Eu falo pra você, é uma fase, vai passar. Você precisa ter paciência. A recuperação é demorada, faz parte. É algo delicado, mas isso vai passar, acredite. Tá, mas quando? Calma. Até quando que eu vou ter que ficar sem andar? Até quando eu vou ter que ficar deitada aqui nessa cama? Fábio, você não tem ideia de como eu me sinto. Você não consegue imaginar, eu me sinto uma inválida. Eu sei. Mas você precisa manter a calma, meu amor. Tenha paciência. Tudo vai acontecer a seu tempo. Isso vai passar, confia em mim. Você vai voltar a andar logo. Confia no que eu tô te falando. Calma. Graças a Deus eu tinha o Fábio na minha vida, porque sem ele eu tenho certeza que eu não teria conseguido seguir em frente. Eu não conseguiria, não. Mas por ele e pelos meus filhos, eu fui saindo daquela situação. Eu não tinha outra opção também, né? Eu precisava enfrentar tudo por eles. E eu enfrentei. Muitos exercícios, muita paciência. Cada dia um passinho a mais até conseguir recuperar os movimentos da perna. Foram mais de 30 dias sem conseguir andar.
Mas quando eu consegui, ai meu Deus, foi a melhor sensação do mundo, gente. Aí eu logo voltei a trabalhar. Como tinha ficado muito tempo parado, eu precisei voltar fazendo jornada dupla. E aí, gente do céu, aí veio uma outra bomba. Começou com uma dor na coluna que foi piorando. E eu fiquei morrendo de medo de ter algo a ver com a minha perna, né? Porque tava meio fraca ainda. E aí aconteceu. Eu perdi os movimentos da minha perna esquerda. Eu não podia acreditar naquilo. Eu implorava para Deus não fazer aquilo comigo, porque aquilo parecia um pesadelo na minha vida. E dessa vez o problema foi outro, foi na minha coluna mesmo. Eu desenvolvi 2 hérnias de disco e eu precisava passar por uma cirurgia. Essa era a única solução. Mas era uma cirurgia delicada, uma cirurgia de risco. E eu podia sair de lá sem andar para sempre. Eu já tinha passado por aquela experiência. Eu não ia aguentar isso. Eu não ia aguentar se não voltasse a andar. Imagina, eu fiquei apavorada com aquilo. Parecia que não podia ter um momento de paz que vinha a vida me testar de novo. E mais uma vez, a única opção era lutar. Eu entreguei nas mãos de Deus. Eu entreguei nas mãos de Deus e eu confiei. Foi isso que eu fiz. Foram 5 horas de cirurgia e 6 pinos com 2 hastes dentro da minha coluna. E tudo passou como um passe de mágica. Assim que a anestesia passou, eu já conseguia me mexer. E eu não sentia mais nada de dor. Eu tinha vencido mais essa. Infelizmente, depois de um tempo, eu tive uma notícia ruim. Eu acabei sendo dispensada pela empresa em que eu trabalhava por ter ficado tanto tempo afastada. Eu me senti horrível com isso. Péssima, né? Porque depois de tudo que eu tinha enfrentado, eu ainda tinha perdido meu emprego. Era muita coisa. Muita coisa para suportar, né? Acabei não aguentando a pressão e surtei. Eu acabei precisando de uns tratamentos psicológicos. Só que agora eu posso dizer que eu tô bem, pelo menos, né? Você não tem ideia do que eu passei. Eu fui abandonada. Eu entrei em depressão. Pensei em tirar minha vida, sim. Sofri num relacionamento abusivo, tive 2 abortos, um reumatismo. Fiquei de cama por mais de 1 mês. E depois outra cirurgia complicada. Olha, eu vou falar uma coisa. É gratificante você olhar para trás e saber que você venceu tudo. Eu não desisti. E eu nem perdi a minha fé. E foi isso. Foi isso, junto com o amor do meu marido, que me trouxe até aqui. Foi difícil, sim. Foi bem difícil. E a vida não acabou, né? Talvez a gente tenha outros tantos problemas pela frente para enfrentar, mas eu sei que eu vou vencer. Um por um eu vou vencer. Ao lado do Fábio, ao lado dos meus filhos. Porque a minha família linda e abençoada me dá força para lutar contra qualquer coisa.